Olá, tudo bem? Precisamos prosear um bocadinho sobre um assunto de extrema relevância e seriedade. É sabido por todos. Muito se fala, infelizmente não só se fala, muito se vê sobre a questão das violências como um todo. Na verdade, bastante complicado falar nesse termo, nesse assunto, porque estamos vendo uma escalada de violência em todos os aspectos no mundo inteiro. Mas eu quero falar especificamente da violência doméstica, da violência entre casais, basicamente isso. Na violência entre homens e mulheres. A gente, quando falamos em violência doméstica, basicamente é símbolo, é notório, é sinônimo de violência doméstica, a mulher é vítima. Até porque há a Lei Maria da Penha, que virou um sinônimo, né? Falou em violência doméstica, a gente fala em Maria da Penha e por aí vai. Infelizmente, os números mostram cada vez mais violência, feminicídio e por aí afora, que é desnecessário trazer esses detalhes esmiuçados, porque a gente vê que está presente no dia a dia, como eu já mencionei. A gente liga a televisão e está ali, enfim, sempre tem algum caso por perto, sempre tem o caso do dia. Tem muitos casos por dia, na verdade, muitos, assustadoramente. Mas sempre tem o caso do dia, aquele midiático e que toma uma proporção gigantesca. Mas a gente precisa colocar os pingos nos is. Eu vi um vídeo agora há pouco, era uma cena de um casal andando numa rua. Dava a entender que era um local de praia ou algo assim. A mulher estava até de descalça. E era um lugar assim que dava para ver que era bem despretensioso. E o marido, subentende-se que fosse marido, que seja marido, estava de bermuda, sem camisa e carregando uma sacola tipo de supermercado assim. E uma sacola grande. E essa mulher, então a cena começa com esse casal andando na rua, essa mulher atrás dele, e ela se abaixa, pega uma placa de madeira assim que estava no chão, e ela tenta dar nas costas dele. Ele é mais alto que ela, e aí ela tenta dar nas costas dele, mas quando ele vê que ela abaixou e pegou a placa, ele tira da mão dela, joga a placa e ele continua andando. Então ele sempre andando na frente dela, ela para trás, só que ela continua indo para cima dele, investindo ali em cima dele, e ela dá murro nas costas, e ela vai, e ela bate, e ele continua andando. Ele só dá umas esquivadas assim, e ela continua ali, né? Enfim, chega uma hora, ela tenta dar na cara dele, enfim, né? E ele só se esquivando. Uma hora ela tenta dar na cara dele, ele só segura a mão dela e afasta a mão dela. Enfim, e a coisa vai. Quem estava atrás filmando tentava se aproximar, tinha uma criança que estava para trás. Eu não sei se aquela criança estava com aquele casal, eu não sei se aquela criança estava com quem estava filmando, mas em algum momento aparece aquela criança, um menino de uns 5 anos mais ou menos. E essa cena tinha um fundo musical, sertanejo,
E aquilo virou meio que um meme. E eu comentei naquele vídeo, eu fui a primeira a comentar. Eu comentei, né? Eu até anotei aqui, relatei para não esquecer o casal, e eu comentei, né? Se fosse o contrário, se fosse um casal, se ele estivesse fazendo exatamente a mesma coisa com ela, ou se ele reagisse e revidasse as investidas dela ali, ele estava completamente lascado. Português bem claro, bem popular, a casa já tinha caído pro lado dele. Mas vira meme, vira piada, vira chacota, é engraçado, né? E foi o que eu coloquei no comentário. É engraçado, né? Não, não é. Não é engraçado. E aí, um rapaz, um homem, enfim, ele comentou, outras pessoas comentaram várias coisas, e em cima de um outro comentário de uma outra mulher, um homem comentou assim, que eu até anotei aqui. Ele escreveu assim: todo casal briga assim. E eu comentei de novo e aí eu falei, não, peraí. Alto lá, gente, alto lá. Como todo casal briga assim? Casais, a vida de ninguém, né? Mas ainda assim tem uns mais, outros menos. Obviamente que na vida conjugal existem divergências, existem momentos mais difíceis, existem discussões. Discussão não é briga. Discussão não é briga. Discussão não é barraco. Discussão é discussão. É pôr um assunto em pauta, em questão, para ser discutido sobre isso, sobre ele. Agora, partir, e não importa o gênero, não importa se é o marido, se é a esposa, partir da discussão, partir das divergências e chegar no ponto de ter a violência, porque violência é um conjunto de violências, né? É um rol de violências. As pessoas entendem que violência, as pessoas, assim, de modo geral, né? Não todo mundo, mas entende que violência é só quando há a violência física. E não. Existe várias outras violências, né? A psicológica, a patrimonial, a sexual e por aí vai. Então, ela vem escalando. A violência física, que eu falo que dentre o rol das violências, o último, entre aspas, porque não é, né? O último seria a violência física nessa escalada, né? É a mais visível. Ou é quando a pessoa leva aquele chacoalhão de fato e fala, opa, peraí. E às vezes ela acorda, às vezes acorda pra vida, eu tô dizendo, né? E quando eu falo que é, entre aspas, a última escalada, é porque depois dela ainda temos o feminicídio. E aí, eu me coloco o que eu trago aqui para refletirmos é a seguinte questão. Obviamente que o número de violência doméstica, violência contra a mulher, violência onde a mulher é agredida, o número é gigantesco e infinitamente maior sendo a mulher vítima, a agredida, e o homem o agressor.
Isso é fato, é inquestionável e, enfim. Mas existe, em proporção absurdamente menor, o outro lado, como é o caso que eu descrevi para vocês sobre, né, que a mulher estava agredindo o cara, o homem. Ah, mas é um caso ou outro. É tão raro que não dá nem para ser colocado em pauta, em questão, né? Frente ao número onde as mulheres são vítimas. Sim e não. Esse número, ele não é tão baixo quanto parece. Ele se torna, quanto também o número de violência contra a mulher, apesar dele ser altíssimo e assustador, ainda assim, ele é muito subnotificado. Esses números, eles são muito maiores do que a gente vê. Porque nem todas as situações, todos os casos, todas as, né, as agressões, enfim, e eventuais complicações circunstanciais são registradas. Então, as estatísticas, elas são feitas em cima de registros, né? Os boletins de ocorrência. Por outro lado, dos homens, é muitíssimo mais subnotificado. Fica difícil até enxergarmos essa realidade. A gente não tem um mapa exatamente. A gente tem um mapa da violência doméstica onde a mulher é vítima, mas o contrário, né, quando o homem a mulher é agressora e o homem é vítima, não temos. Por quê? Porque não há como fazer essa estatística. A gente tem, como eu disse, a Lei Maria da Penha e que dá todo o embasamento. Nós não temos uma lei paralela, né, na mesma proporção aos homens. Então, os homens não vão fazer boletim de ocorrência, primeiro porque é uma série de elementos que compõem esta não ida. É a vergonha, eles vão ser ridicularizados na própria delegacia. Se as mulheres já são, imaginem os homens. Eles vão ser ridicularizados entre os amigos, entre a família. Então, eles sofrem calado. Ah, mas por que não separa, coitadinhos? Sempre vem uma piada. Sempre vem uma piada. Mas por que não separam? Vamos fazer sempre um paralelo? E por que a mulher não separa? Né? Se a gente só entende nessa era de cancelamento, de tudo que a gente vê, a gente sempre tem que justificar, a gente sempre tem que mostrar, a gente sempre tem que dizer, então, e se fosse do outro lado? E se essa mesma situação acontecesse do outro lado, né? Aí fica mais fácil das pessoas entenderem. Não é diminuindo nem de um lado e nem do outro. Não é passando pano, como as pessoas falam. Não é passapanismo. Ainda que, como eu disse há pouco, os números das mulheres que são vítimas de violência doméstica são abismais, assustadores e completamente díspares em comparação aos homens. Mas, ainda se fosse, o que não é, mas ainda se fosse um único homem agredido, ainda assim não haveria e não há de ser ignorado. Afinal de contas, o que é que diz a nossa Constituição? Não diz lá? Direitos iguais? Não é isso que se busca? Portanto, se fosse um único homem que tivesse registro, conhecimento de que ele foi a vítima,
Por que não olhar para isso? Mas os números não são tão baixos quanto se imagina ou queira acreditar. Eu estava conversando com uma professora de direito penal e estava trazendo exatamente esses elementos, essas reflexões, essas ponderações, enfim. E nós vemos o seguinte, né? Quando a gente olha para a sociedade, a gente vê o seguinte. O feminicídio, até por conta da lei, desculpa, e de tudo isso, ele é registrado como feminicídio. A gente tem aquele recorte ali. Já os homens, a gente não tem esse recorte. Por quê? Aí vai alguém dizer assim, calma aí, né? Gislene, o que não é feminicídio, né? Olhando para a questão do homem, é homicídio. É verdade, você tem toda a razão. Porém, o feminicídio é quando a mulher foi morta pela condição de ser mulher. Já. E aí a gente tem vários outros elementos para entender aí. Já o homem, quando a gente pega a estatística de homicídio, a gente tem lá recorte por idade, por cor, né, por etnia, por localização, por vários recortes dentro dessa estatística maior. Mas homicídio é homicídio. A gente não sabe se esse homicídio ocorreu dentro de uma foi o resultado morte, dentro de uma discussão, dentro de casa, entre os cônjuges, onde ele veio a óbito. Essa estatística não vai ter. Se fosse a mesma situação, o mesmo caso concreto, onde a mulher viesse a óbito, seria assim um feminicídio. O homem é um homicídio. Ponto. Se um homem, ele, na mesma situação, ele é vítima em um estádio de futebol, também entra lá na mesma classificação do homicídio. Ele foi vítima, né, teve o resultado morte numa briga num bar, numa balada, no trânsito. Homicídio. Assim fica desigual, né? Nunca vamos ter, da forma como está, nunca vamos ter sequer estatística. Claro que é um jogo desigual. Não há paridade nisso. Entende? Então, há de se olhar tudo isso. Por outro lado, eu já falei sobre esse livro e eu vou falar de novo. Tem esse livro aqui. Eu faço parte de vários grupos e movimentos. De mulheres, de homens, né? Fórum de masculinidade, que normalmente mulher não é bem-vinda, assim como grupos de mulheres, os homens não são bem-vindos. Com isso, a gente vai fazendo um apartheid de gênero, né? Mas eu acabei entrando, né, a pedido, após análise, fazendo parte de grupos de masculinidade. Entrei como sexóloga, eu entrei como profissional, como sexóloga, como especialista em relacionamentos, como estudiosa na área. E é isso. Entrei ainda quando eu só tinha o viés
da questão dos relacionamentos e da sexualidade em si, né? Os recortes de gênero ali naquele aspecto onde eu era apenas sexóloga. Eu curso direito, né? Tô caminhando aí pro fim. Barrinha de tá aumentando ali para concluir. O ano que vem eu me formo. E quem me acompanha sabe que eu vou para a área criminal, né? Não dispenso a família, mas o meu nicho, vou para a advocacia criminal. E ainda dentro desta área, direito penal, criminal, eu vou para a área das violências, dos crimes sexuais, o rol dos crimes sexuais. Claro que, para chegar no rol dos crimes sexuais, por vezes, a gente vem lá, né, fazendo o caminhar para entender, para atuar. Não atuo, tá? O ano que vem eu me formo, não atuo em nada ainda. Eu atuo na área da sexualidade, sou sexóloga, sou especialista em relacionamento, mas eu já tenho clareza, tão claro quanto a luz do sol, o que é que eu vou fazer, onde é que eu vou atuar, qual é o meu nicho, o meu recorte. E o rol dos crimes sexuais, ele é bastante extenso. E ele não se separa, e quando a gente vai ver, não se separa de várias outras, inclusive é o meu TCC, né? E quer ver uma coisa, mostrar para vocês? Vamos lá. Deixa eu pegar uns livros aqui. Ai. Ui. Bom, não dá pra gente falar lá no final onde eu quero atuar. A gente começa talvez tem uns livros aqui que eu tô usando inclusive pro TCC, Amar ou Depender. Muitas vezes a gente começa aqui e chega aqui. A gente, para chegar aqui, a gente começa aqui, né? Não, lá no passado, a gente falava em crime de sedução, crime mesmo, né? Vindo lá de trás, a gente também tinha o crime de adultério. As coisas mudam. E aí eu tenho aqui Separação e Divórcio, vários outros livros, né? Separação e Divórcio de novo, muitas outras questões, divórcio. E temos partilha de bens. E aí quando a gente fala de partilha de bens, quantas partilhas de bens, quantos divórcios não conseguiram equalizar e acabou numa violência doméstica, acabou num feminicídio. Quando eu tenho aqui meu bem, meus bens, a gente vai cair de novo num rol de... Não é que vai cair de novo, não é uma regra, alto lá. Mas a gente pode cair de novo numa violência. Meu bem quando tá tudo bem. Meus bens quando o meu bem começou a dar ruim. É um passo, é uma faísca para que isso saia da família, da área da família, e vá para a área criminal. Quando a gente tem, por exemplo, esse livro maravilhoso, Famílias Multifacetadas, que a gente vai passeando por isso e vê lá a família mosaico, né? Desde da época assim como a gente tinha, né? O adultério enquanto crime,
a gente passa aqui pela história, né? Faz todo um caminhar pela concubina e vai. Então não é só chegar nos crimes em si, mas como é que a gente chega nos crimes? Porque quando a gente olha nesse aspecto, né, da violência doméstica, essa pessoa não é um recorte diferente daquela pessoa que foi agredida por uma pessoa na rua, um desconhecido, né, um psicopata, enfim. É aquela pessoa que um dia você escolheu ficar com ela, que um dia você fez juras de amor, que era só paixão, que era chamado de vida. Vida, traz um copo d'água para mim, vida. Vida, você viu a chave do meu carro? Era vida. E essa vida, muitas vezes, é o que vai tirar a vida, a sua vida, ou a própria vida. Enfim, mas esse caminhar todo, eu quero falar sobre o homem subjugado. Este livro, então, tem aqui O Homem Subjugado, o Dilema das Masculinidades no Mundo Contemporâneo. Diz aqui assim: a violência contra a mulher é tema de pesquisas científicas, políticas públicas e debates acalorados. No Brasil, dados alarmantes comprovam que nem mesmo uma legislação mais dura foi capaz de diminuir crimes como agressão, abuso sexual e feminicídio. Eu sempre bati nessa tecla. Não é endurecer, agravar, tornar as leis mais severas que vai diminuir a violência doméstica. Porque ao longo do tempo a gente vai estudando, vai vendo dados, vai vendo números, vai vendo, né, a doutrina jurídica, ela vai trazendo esses elementos pra gente, a gente vai vendo que não tinha lei, veio, foi, né, cada vez se tornando mais severa, e os números avançam, crescem, tanto quanto o endurecimento das leis. Portanto, não é por aí. Não é por aí. Por outro lado, eu sempre falo, se continuarmos fazendo o que sempre fizemos, a gente vai ter o resultado que a gente sempre teve. Não é esse o caminho. O que mais precisam, quem tem a caneta na mão, o que mais precisam para enxergar que esse caminho, que a terra já está batida de tanto pisar, não é por aí. Não é por aí. Né? Continuando aqui, partindo dessa realidade e de sua prática como analista e mediadora de conflitos, Malvina Muscat, que é a autora desse livro, por sinal, Malvina é maravilhosa, psicóloga, enfim, eu vou ler, tá aqui meu livro autografado, me reuni, fiz reunião com a Malvina para falarmos sobre esse assunto. E precisamos disso, né? De tirar o foco só de penalizar e só olhar um lado da história. Alto lá, que tem dois lados. E como eu disse, se tiver 1 milhão de vítimas mulheres e tiver um homem, a gente tem que olhar para esse também. Ele não é porque é que a gente vai anular.
porque de verdade, de fato, não é um. E esse número não está estagnado, né? Então, bora lá. Diz aqui a Malvina, então. Malvina propõe que se repense o fenômeno da violência. Eu falo isso sempre, gente. Repensar o fenômeno da violência. E repensar o fenômeno da violência não é só pensar em punir. Porque, como eu disse, a gente já está vendo os resultados, olha, há tempos. E se a questão fosse só punir, já estava resolvido. E por que não está, então? Porque não é só isso. Difícil, né? Malvina Muscat propõe que se repense o fenômeno da violência sob a perspectiva da subjetividade masculina na dinâmica dos relacionamentos. Concordo plenamente com ela. De forma a buscar maneiras mais eficientes, porque as que temos não são eficientes ou não estão se mostrando eficientes, maneiras mais eficientes de se promover o diálogo e evitar o confronto. Transitando por áreas como antropologia, sociologia, mitologia e psicanálise, Malvina Muscat mostra como a imagem da masculinidade foi construída ao longo dos séculos e de que forma os homens foram proibidos de demonstrar seus medos e fraquezas. Homem tem que ser homem, homem de verdade. Por quê? Qual é o homem de mentira? Né? E todo esse estereótipo que todos nós fazemos parte dele. Homens e mulheres. Quando diz homem tem que ser homem, homem tem que agir assim, homem não sei o quê. Mas é só quando interessa? Essa conta não fecha. Diz a autora, abre aspas, conseguir sensibilizar os homens no sentido de entender mais a si próprios já me pareceria de grande valor. Abrir portas e janelas que lhe permitam olhar para fora do sistema, na direção da sua singularidade, ainda melhor. Estimulá-los a falar e conseguir libertá-los das engenhocas que os mantém isolados dos próprios afetos é algo que me soaria magnífico, fecha aspas. Aqui que a gente chama popularmente de orelha, né? Diz assim: as discussões sobre assimetrias na formação da identidade de homens e mulheres em nossa sociedade estão apenas engatinhando. Concordo plenamente novamente. Engatinhando no que diz respeito ao envolvimento dos cidadãos nessa discussão. Há quem a mera menção do tema gênero já reaja com completo fechamento, evitando tocar no assunto como se tal discussão fosse uma ameaça ou uma perda de tempo. É sobre isso que estamos falando, que eu estou falando. Não é isso aqui na mão. Isso aqui serve para quê? A bem da verdade, não está servindo para nada. Isso aqui é o final do ciclo. Depois de muita questão, de muito estudo, de muita pesquisa, de muita discussão, de muita observação, de muitas atividades para entendermos o que está acontecendo, de onde veio, como chegou ao que estamos. Depois de muito, e não é excluindo os homens desse movimento, não é só trazendo o homem a essa realidade quando ele é trazido para ser punido. Ainda que fosse um único homem,
que fosse vítima, era para pegar esse caso e fazer a análise reversa. Em que momentos que essas violências, seja de um lado ou do outro, acontecem? Por que elas acontecem? Como? De que maneira podemos buscar outras formas de pensar, outras formas de agir? Então, é preciso pensar. Talvez seja possível criar homens com comportamentos diferentes dos usualmente atribuídos a eles em nossa sociedade. Se não há apenas uma forma de ser mulher, por que haveria apenas uma forma de ser homem? Quando a gente começa lá atrás e que fala assim, isso não é coisa do passado, porque eu ainda vejo muitos casos desses. Ainda tem muita gente dizendo, engole o choro, homem não chora. E começa desde aquele menininho de 3 anos, 4, 5, que cai da bicicleta, rala o joelho e que ele esboça abrir o bocão para começar a chorar e logo vem alguém e diz, engole o choro, porque homem não chora. Vocês já viram as estatísticas de suicídio? Já viram pegar a pesquisa para fazer o recorte de gênero? Claro que, quem deu cabo à vida não vai responder as perguntas, mas a gente tem como ter as respostas que as pesquisas buscam com os tentantes a suicídio. E quando a gente pega os estudos e as pesquisas e a gente entende o porquê, a gente esbarra de novo com a questão da conjugalidade, a questão das relações em si. Muitas vezes, é tão complexo, gente. É tão complexo, mas não dá para ignorar. Não dá para passar pano para nenhum dos lados. Para dizer, só as mulheres são vítimas, só os homens são agressores. Não existe esse só. Existe também. Tem uma imensa maioria de homens agressores. Não há como falar o contrário. Os números estão aí. Mas, ainda que seja uma minoria, existem homens que são agredidos por mulheres. É desproporcional a força. É lógico que é. Os métodos também. Nem por isso deixa de ser agressão. Quem é Malvina Muscat? É mestre, essa mulher maravilhosa, é mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, especialista em mediação de conflitos por uma fundação na Argentina. Tem o nome aqui, eu é que não sei falar. É analista de casais e famílias, trabalha como mediadora de conflitos familiares e empresariais, atua desde 1990 na intervenção e na pesquisa sobre relações de gênero e presta assessoria para programas voltados a políticas públicas nas áreas de sexualidade, violência, educação e direitos humanos. Foi diretora-presidente da ONG Pró Mulher, Família e Cidadania e tem sido responsável por inúmeras publicações voltadas para as questões de gênero e cidadania. Bom, eu já li e reli esse livro várias vezes. Ele está para lá de, olha, todo escrito. Olha isso, gente. Com todo escrito, quando não dá mais para escrever, ainda vem um post-it aqui. Olha, né?
Eu vou conversando com o livro. E quando eu li esse livro, uma pessoa muito querida fez a ponte, né, para que eu pudesse conhecer e depois marcar. Tive um primeiro contato por telefone, uma longa conversa, depois eu fui conhecê-la pessoalmente, depois uma reunião lá no consultório dela. E quando eu vi que esse canal estava aberto com essa pessoa que estuda tanto sobre essa área e que tanto me encanta, né, essa área que tanto me encanta, eu fui anotando o que eu queria colocar em pauta com ela. Então, foi maravilhoso que eu pude sentar e falar, sabe aquela parte que você disse no livro tal coisa? Fale mais sobre isso. Ou, eu discordo de você, né? Então, foi uma longa conversa sobre tudo isso que eu tive, que eu conversei com quem estuda, não com quem acha, não com achismo, né? Então, pense sobre isso. A gente precisa ter esse olhar sobre todos esses aspectos para quando a gente vê, e são pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Quando a gente vê um meme, é um meme. Quando é uma mulher batendo no homem, é um meme. Quando é um homem batendo numa mulher, não precisa nem bater, não precisa bater. Uma mulher batendo no homem é um meme. Um homem falando alto, gritando com uma mulher. Ah, mas isso é violência tal. Ah, mas não pode. Ah, mas tem que fazer. Ah, mas tem que denunciar. Ah, mas... Mas espera aí. Esse mas só vale para um lado? Só vale para um gênero? Algo de errado definitivamente não está certo. E para quem fala direitos iguais, para quem busca por justiça nesse aspecto, todos, né? Mas neste que eu estou trazendo aqui, então a gente precisa rever todos os lados. Todos os lados. E vai desde a pessoa simples, por vezes até mesmo sem instrução, até aquelas pessoas lá na outra ponta, percorrendo um longo caminho, passando por diversos profissionais, e lá na ponta, aquele que vai chancelar tudo isso, aquele que tem a caneta na mão. O que é que vocês estão pedindo? O que é que vocês estão pleiteando? Ah, mas você é mulher, você não vai defender mulher? Eu não sou contra mulheres. Mas eu te pergunto, quantos casos a gente já viu que a gente vão lá, pesquisam, nananã, seguem aquele caso, acompanham aquele caso e por fim, vem lá, a coisa não era bem assim. Ficou comprovado e provado ali com documentos, né, probatórios, que não foi assim a história. Muitas vezes, um caminho sem volta. A pessoa já foi, sabe, um termo que eu não é um termo assim, né, não muito adequado, mas já desgraçou a vida. E aí eu te pergunto, você que só defende mulher, que também tudo bem, né? Só que alguém também tem que defender os homens. Alguém tem que olhar para os dois lados, olhar pelo caminho do meio. Então não existe só um lado da história, não existe só um lado da moeda,
Por sinal, toda história tem 3 lados: o meu, o seu e o fato. E contra fatos não há argumentos. Não é. A gente não pode olhar só para um ponto. A gente tem que olhar para o todo. E para você que fala só defesa da mulher, 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 como se o homem de fato fosse, sabe, o único que realmente praticasse violências, no plural. Eu te pergunto, você tem filhos? Filho, homem? Você tem neto, homem? Você tem pai, irmão, primos, amigos, homens, né? Que são importantes para você, queridos? Tem? Então, ele pode não ser um agressor, porque nem todos são. Mas ele pode ser vítima. Ele pode ser vítima. E quando for, já que existe essa questão de não há, mas, né, olha os números, mulher tem que defender mulher, nananana. Quando o seu pai, o seu filho, o seu neto, o seu irmão, o seu primo, o seu melhor amigo, né, estiver numa situação que não for exatamente esse quadro que todo mundo pinta, você vai recorrer a quem? Né? Porque se não se fala em defesa, diz que quando isso acontece, a pessoa está passando pano. Quando for com seu filho, né? Será que você também vai dizer que estão passando pano? A se pensar, né? Toda a história, a gente precisa olhar o todo. E não há regras, nem tampouco exceções. Pense nisso. Até por conta, esses números, eles são absurdos, são absurdos. E com isso, que fique muito claro, se alguém ainda não quis entender, eu não estou negando as violências. Eu não estou dizendo que não é para punir. Eu não estou dizendo que os homens nunca são vítimas, ou que eles sempre são vítimas. Em momento nenhum eu disse nunca ou sempre. Mas eu disse sempre aqui, agora sim eu usei o sempre, que há casos dos dois lados. E se queremos falar em justiça, precisamos começar a ser justas, pessoas justas, uma sociedade justa, começando por olhar, ainda que seja 1 milhão de casos onde os homens são agressores e onde ele não foi o agressor, mas ele foi a vítima. E ainda sugiro, e assim espero, e que não demore, para que venha aí, né, uma PL para ter também elementos
para que a gente comece a criar estatísticas, mecanismos que nos levem a estatísticas para dizer, para separar este homem aqui, ele foi vítima de eu tinha falado do homicídio, né? E é isso que eu quero falar agora. Ele foi vítima de homicídio, mas em qual circunstância? Também foi uma violência doméstica com resultado morte? Então é um homicídio doméstico. É uma classificação. Ele foi vítima de um homicídio no estádio de futebol, no trânsito, na briga de bar? Então, a gente tem que fazer esses recortes. Hoje é tudo junto e misturado, um grande balaio de gato. Até entender o que é o que, já foi. Assim como a gente tem tudo que... Nós temos uma lei como se fosse uma lei espelhada. Existe o feminicídio, existe o homicídio. Não estou dizendo que não tem. Mas não é esmiuçado. Não é claro. É tudo junto. E tudo junto não resolve para o que de fato precisa ser visto. A gente tem as agressões, as violências psicológica, patrimonial, sexual, todas aí, né? Física da mulher. Nós temos também do homem. Só que, vem lá, agressão leve, grave, gravíssima, mas de onde veio? De novo, foi na briga do bar? Foi na briga do estádio? Foi numa briga de trânsito? Não, essa agressão é no âmbito familiar, doméstico. Então, a gente já consegue criar ali, né? Começa a desenhar, rascunhar ali uma forma de começarmos a trazer elementos e números. Nós trabalhamos com números. Não, as mulheres são, os homens são agressores. Sempre. Eles nunca estão do outro lado? As mulheres sempre, 100% são vítimas? Elas nunca estão do lado de serem agressoras? Por óbvio que não. Portanto, passar pano, né? A gente cria tantos termos. O passapanismo começa quando você só quer enxergar um lado da história, seja ele qual for. Só do homem, só da mulher. A gente tem que olhar o todo. E muito mais que isso. Não é Globo Repórter, mas de onde veio, onde vivem, como vivem, para onde vão, como começou. A gente tem que olhar do começo, né? Então, quando eu tô aqui, gente, a minha mesa tem tanto livro, a minha mesa tem, olha, em cima da minha mesa, sobre a mesa, eu acho que eu tenho aqui uns 60 livros. Basicamente nesse aspecto, nesse cenário. Quando eu tenho, por exemplo, a Sociedade do Silício, fala de direito digital, inteligência artificial e a proteção da intimidade. E aí, tem gente que olha, se chegasse alguém aqui, vai falar, você está estudando sobre direito digital. Sim. Proteção da intimidade, eu caio aonde? Eu caio aqui. Né? Então, é sobre isso.
Eu gosto de ter esse olhar assim, sabe? Aquele que você vai juntando os pedacinhos, como uma colcha de retalho, sabe? Um patchwork. Que você fala, peraí, mas onde é que o direito digital entra nisso? Onde é que a psicologia entra nisso? Peraí, onde é que a sexologia conjugal vai chegar aqui? O que tem a ver uma coisa com a outra? Daqui, eu chego aqui, eu passo aqui do crime da família, eu chego aqui quando eu tenho, por exemplo, um estupro marital. É assim. Muita gente me pergunta, Gislene, o que é que uma sexóloga está fazendo se formando em direito? Você vai deixar de... Primeiro que conhecimento a gente não abandona, não deixa de, né? A gente vai agregando ali, vai juntando os pedaços. Eu vou juntar o conhecimento da sexologia, da sexualidade, dos relacionamentos, que eu estudo ao longo da minha vida inteira, e eu vou juntar com o direito. O direito de família e o direito sexual, o criminal. Não só, obviamente, mas principalmente do rol dos crimes sexuais. É assim que uma sexóloga se torna advogada, juntando as duas paixões. É exatamente assim. Então não é que vou deixar de, eu vou agregar esse conhecimento com esse e com todos os outros, todas as minhas outras formações. É assim. E é justamente por entender tudo isso. Tem esse aqui também que eu tô desenhando aqui, né? Como é que eu saio daqui, junto isso, casamentologia com amar ou depender? Como é que eu junto isso com sexo no cativeiro? Olha isso, gente. Olha isso. É assim que eu chego no direito penal, criminal. É esse caminho. Então, a sexóloga se perdeu no meio do caminho? Não. A sexóloga só foi pegando esses conhecimentos e vai aplicar num ponto, em um nicho. É assim que funciona. Então, para você que pensa que só existe um lado da história, só existe um perfil, né, um gênero que é vítima, e sempre 100% vai ser vítima, não. É a maioria, mas não é a única. Ora é vítima, infelizmente em sua imensa maioria, mas ainda que num recorte muito pequeno, mas não insignificante, não desprezível, ela é vítima. Não fecha os olhos. Não fecha os olhos. Porque hoje é com o seu vizinho. É lá no condomínio do lado. Amanhã é com o seu filho, com o seu neto, com o seu irmão, com o seu pai, com o seu sogro, com o seu cunhado, com o seu chefe, com o seu amigo. E aí, você vai dizer, mas isso é injusto. Não foi assim. Continua passando pano. Vai acreditando que a mulher sempre é vítima. Não é assim. Não é assim. É, mas não apenas. É sobre isso. Beijo pra vocês. Pense nisso. Pense com carinho.